Bom, no vídeo atual que nós vamos fazer agora, nós vamos trabalhar um pouquinho de gráfico, tá? Esse gráfico aqui, se vocês repararem, só tem uma carreira, né? Então, olhar como é que eu vou fazer uma gola, um cachecol só com esse desenho aqui de uma carreira só. Os gráficos, né, de tricô, eles aparecem de várias maneiras, tá? Essa legenda que eu coloquei aqui é uma legenda mais comum, mais usada, mas tem lugares que usam outras nomenclaturas. Então, às vezes é preciso você interpretar o gráfico para poder entender, principalmente se não tiver legenda. Se tiver legenda, é tranquilo, é só você seguir a legenda. Se não tiver legenda e não forem esses símbolos padrão, aí pode ser que você tenha mesmo que olhar com calma e tal. Outro detalhe de gráfico de tricô é que ele sempre mostra o lado direito do trabalho, tá? Então, você tem que sempre entender isso, que o que você está olhando é o lado direito. O avesso, você vai ter que analisar como você vai fazer também, tá? Então, por exemplo, eu tenho esse gráfico aqui, desse ponto fantasia. Eu só tenho uma carreira. Então, o que eu já posso deduzir desse gráfico? Que pelo menos toda carreira do direito vai ter o mesmo desenho. A primeira carreira, a terceira, as carreiras ímpares, porque sempre a carreira ímpar é que é o direito do trabalho, né? Então, se só tem essa linha aqui, primeira carreira, então eu já posso entender isso, que toda carreira ímpar simplesmente vai ser uma repetição desse desenho aqui, tá? Agora, o gráfico também não me dá a informação da carreira par, de como é a carreira par, o avesso do trabalho. Então, às vezes acontece isso, você olha o gráfico, só tem assim, primeira, terceira, quinta, sétima carreira. E não tem as carreiras pares. Então, você tem que deduzir como é que você vai fazer a carreira par. Então, esse aqui eu achei assim bem simples, porque não vai ter muita variação, né? Então, como eu falei, a carreira ímpar vai ser sempre igual a essa aqui, a esse desenho aqui. Então, como que eu vou fazer a carreira par, o avesso, se aqui não me diz como é que eu tenho que fazer o avesso? Não dá nenhuma informação. Você tem que analisar como é que é o direito. Porque quando acontece isso de não ter a carreira do avesso, ou você vai fazer toda a carreira repetindo o ponto tricô, ou você vai fazer toda a carreira com o contrário dele, o avesso dele, que é o ponto meia. O ponto tricô você sempre faz pela frente, agulha pela frente, linha pela frente. O ponto meia você sempre faz pelas costas, por trás do trabalho. A linha tem que estar atrás, a agulha vai entrar por trás. Eu vou mostrar como é que faz o ponto meia. Então, a volta, como não diz aqui como é que tem que ser a volta, o avesso, então eu já deduzo. Ou eu tenho que fazer tudo tricô, ou eu tenho que fazer tudo meia. Aí a gente tem que analisar o desenho, tá? Eu tenho aqui 2 pontos tricô nos cantos, né? Tracinho assim na horizontal é tricô. Mas isso aqui é simplesmente a borda do trabalho, tá? Toda a borda do trabalho vai ser com ponto tricô, nesse caso aqui, tá? Tem vários pontos de borda diferentes, tá? Eu gosto de usar 2 pontos tricô de cada lado para fazer a borda. Mas existem outras maneiras de fazer ponto de borda, tá?
O desenho mesmo em questão é só esse aqui, que é o que você vai ficar repetindo até chegar ao tamanho que você quer. Então, esse desenho aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadradinhos, né? Desenhados. Então, esse desenho é um motivo de 7 pontos. Então, eu preciso sempre de 7 pontos para completar esse desenho todo. Então, para essa gola que eu quero fazer, ou para um cachecol, se eu tivesse mais linha, eu repetiria 5 vezes esse desenho, tá? Então, seria 7 vezes 5. São 4 vezes que eu vou repetir. Então, 7 vezes 4, 28. Depois 29, 30, 31, 32 de borda, né? Então, por isso que eu botei, no vídeo anterior, eu botei 32 pontos. Eu montei, né? Eu montei 32 pontos na minha agulha, porque eu vou fazer esse desenho aqui. Então, eu vou repetir esse desenho de 7 pontos 4 vezes. 7 vezes 4, 28. E eu ainda quero 2 pontos em cada canto para a borda. Então, 28 mais 4, 32, né? Então, vamos analisar aqui. O ponto em pezinho é o ponto meia, que é o contrário do ponto tricô, tá? Então, se a gente reparar aqui o desenho, ó, ponto meia, meia, meia. Aqui diz que são 2 pontos juntos em meia também. Aí depois meia de novo, meia e aí uma laçada, como fala aqui. Isso tudo eu vou mostrar como é que faz na hora da execução, tá? Eu só tô analisando o gráfico com vocês nesse vídeo. Então, se todo o desenho aqui eu tô fazendo em meia, que é o contrário do tricô, é o avesso, tudo aqui é em meia. Meia simples ou aqui 2 juntos, mas em meia também, meia, meia e laçada. Então, como eu não tenho informação nenhuma do avesso e todo o desenho está sendo feito em meia, então o avesso tem que ser em tricô, que é o contrário, é o avesso, né? Então, quando não tem informação do avesso, você tem que analisar o gráfico, né? Então, nesse caso, toda a carreira par vai ser tricô, tá? E toda a carreira ímpar vai ser esse desenho aqui, tá? Então, é assim que a gente lê gráfico. É diferente do... Eu tinha dificuldade de entender isso, porque é diferente do crochê, né? O crochê, ele vai carreira por carreira no gráfico e você vai seguindo. O tricô, não. Então, assim, só com essa linha aqui, você já consegue entender isso tudo, né? Que toda carreira ímpar vai ser assim, e que todo o avesso vai ter que ser em tricô nesse caso, porque todo o desenho é formado por ponto meia. Então, o avesso todo vai ter que ser tricô direto, sem pensar. Vai pá, fazendo tricô na carreira par. Então, tá vendo como é que é interessante, né, o tricô? Era isso que eu não conseguia entender, eu não conseguia sentir, né? Eu não conseguia sentir isso. Como é que de uma linha só eu conseguiria fazer um trabalho inteiro, né? Mas agora eu já estou começando a pescar isso. Então, eu não sei se eu consegui passar bem isso para vocês. No próximo vídeo eu vou ensinar a tanto fazer o ponto meia, como a laçada, como os 2 pontos juntos em meia, e a laçada. Eu vou ensinar esses 3 pontos no próximo vídeo. E aí, vocês já entendendo bem todo esse conceito de ponto meia, laçado, 2 pontos juntos em meia, eu vou voltar aqui para o gráfico para refazer essa explicação com vocês já sabendo todos os pontos envolvidos, tá bom? Então, gente, isso é assim que se lê, né, gráfico, né, uma das formas, né, de se ler gráfico de tricô. E no próximo vídeo a gente vai ver na prática como fazer essa linha aqui das carreiras ímpares dessa gola, ok? Então, tchau, tchau e até a próxima.